Jesus Cristo nunca fundou nenhuma religião, mas criou princípios que são imprescindíveis para que esta mesma religião se consolide e se torne profícua. Porém, para isso é necessário que tornemos intrínsecos, fidedignos a todos os mandamentos que Ele nos outorga por intermédio de si, como também por intermédio de seus discípulos. Na verdade, a ambiguidade, a falibilidade do homem o leva para um antropocentrismo abissal, e por natureza sempre rejeitou qualquer desafio que o leve tanto a negar-se a si mesmo, como também a rever os seus conceitos, e só o faz quando mesmo se vê literalmente aniquilado em seus princípios, que sempre foram por demais egocêntricos. Egocentrismo este que nada mais é senão do que um efeito colateral causado pela natureza oriunda de uma insurreição germinada, quando o primeiro de todos os homens cometeu a insensatez de desejar ser Deus. E tudo isso porque tão somente cedeu à disfarçatez de um infeliz e desterrado e desprovido anjo decaído que insuflou o seu ego. Desde então este homem, de forma um tanto paradoxal, renega a Deus enquanto suspira pelo mesmo, e o faz, ora de forma abstrata, quando torna-se obstinado em suas ideologias, filosofias, às vezes voláteis, inconsistentes, às vezes alvissareiras e até psicodélicas, horas de forma concreta, quando ergue os seus ídolos para adorá-lo, e isto de forma irracional, quando se prostram diante de totens, como fazem muitos índios entre tantos outros, ou mesmo quando religiosos que deificam ícones que por sua vez são adorados de forma até mesmo visceral, enquanto seguem em intermináveis romarias, carregando gélidas e inanimadas imagens. Horas de forma cética, quando faz da sua obstinação a demente ideia de enclausurar-se em seus conceitos egocêntricos, dirimindo todo o conceito relacionado à metafísica, e o seu ego é reverenciado, o limitando, o condicionando a efêmera estadia sem sentido, e não sabe de onde veio, e nem tem esperança nenhuma em relação ao seu próprio futuro. Existem aqueles que fazem de outro ser humano o seu ídolo, seja este ser humano vivo ou morto. Melhor dizendo, esteja este ser humano vivo ou morto. Mas ainda que vivo ou morto, este ser humano vive em suas ideias e sentimentos, pautando as suas voláteis vidas. Por isso o próprio Deus, vendo a imprescindível necessidade de religar o homem a si mesmo, se fez também de um simples mortal, oferecendo-se como propiciação de todos os pecados deste mesmo homem, e o livrou de tão terrível condenação. Seu sangue purificou de todo o pecado, resgatando a comunhão em que, por intermédio dos ensinamentos deste mesmo Deus, chamado Jesus Cristo, nos outorga. O homem, através da religião, sendo esta embasada nas Sagradas Escrituras, reconstrói a ponte que foi destruída no Jardim do Éden. Esse é o princípio basilar e o propósito profundo da religião. Religião, a primeira a existir, na verdade ela foi consolidada no Jardim do Éden, onde na viração do dia, o Senhor dos Exércitos, esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, ia para ter com os primeiros homens, estava discipulando tanto Adão como discipulava a Eva, para que pudessem, através da sua descendência, germinar ou gerar uma geração de adoradores que pudessem seguir os preceitos e os ensinamentos desse Deus maravilhoso. E daí, então, discorre-se uma longa história com a queda do homem, insuflado por Satanás, que caiu do céu, já que mesmo no céu tentou ser igual a Deus, não conseguindo o seu objetivo,
com certeza tentou imputar ao homem esta mesma condenação. E de Adão até Jesus Cristo, que é o segundo Adão, o novo Adão, quantos homens tentaram, mas não obtiveram êxito. E religiões foram sendo germinadas, religiões foram criadas, religiões deixaram de existir. Homens criaram postes, homens fizeram sacrifícios, homens tentaram de todas as formas buscar uma maneira de adorar a Deus, de reencontrar com Deus e concomitantemente reencontrar consigo mesmo. Mas como o caminho estava interrompido pelo próprio eu, o ego, foi necessário que o próprio Deus, chegado a vindo à plenitude dos tempos, se transformasse em um simples mortal e nas terras da Judéia, nas terras de Israel, ensinou os seus discípulos, preparou os seus discípulos, e o seu corpo puro e santo transformou-se no verdadeiro sacrifício, para que através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, pudéssemos sermos transformados. E através dessa transformação pudéssemos nos religar a Deus, para que Deus, através da Tua palavra, da Tua graça e da Tua bondade, pudesse estar novamente voltado para nós. Como testifica um filósofo, Mark Lloyd Jones, segundo o que ele disse, religião é o homem em busca de Deus. Cristianismo é Deus em busca do homem. Jesus Cristo, ele fundou sim uma filosofia, um estilo de vida. Foi Deus descendo à terra em busca de seus adoradores, do resgate da humanidade, através da tua bondade, do teu amor e da tua benignidade, preparando primeiramente os seus discípulos e desde então todo aquele que foi subserviente e todo aquele que ainda na atual conjuntura, mesmo vivendo num mundo tão alvissareiro, num mundo cheio de tecnologias, mas todo aquele que prima a sua vida, que pauta a sua vida na simplicidade das Sagradas Escrituras, com certeza, esse consegue ter uma comunhão, ou melhor dizendo, manter uma comunhão genuína e verdadeira com Deus, sem volatilidade, sem engano, sem torpeza, mas com sinceridade e com amor, porque o caminho de Deus é perfeito. Como testifica num livro escrito por Moisés há muitos anos, entre seus livros dos Pentateucos, no capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, teus caminhos juízos são. Deus é a verdade e nele não há injustiça. E nós, tal qual como testifica no livro de Deuteronômio, venhamos a estar firmados nesta rocha. E a rocha é Jesus. E Jesus, através dos seus ensinamentos, nos dá e nos consolida, nos dá a capacidade de estarmos firmes e consolidados no seu infinito amor. Bendito seja o teu santo nome. Amém.